Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 20 de fevereiro, estamos novamente aqui abrindo a palavra e meditando nela. Nós vamos para isso orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua condução e a sua graça. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Senhor que sustenta o universo pela força, pelo poder da sua mão. Queremos, meu Senhor, te engrandecer, te louvar, te bendizer, por tão grandioso privilégio que é podermos fazer parte do teu povo e podermos te servir, de sermos, ó Senhor, abençoados com a tua palavra e podermos nela buscar instrução para o nosso dia a dia, ouvindo, Senhor, a sua voz. Obrigado por momentos como esse, onde de forma tão especial o Senhor tem nos dado da graça de conhecermos um pouco mais da sua palavra. Te rogamos que o Senhor nos conduza nesse instante, para que tudo que viemos a fazer aqui redunde em louvor, glória e honra ao teu nome. Te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias e meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós leremos hoje do versículo número 28 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, dos versículos de número 28 a 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, a igreja do Senhor sempre enfrentou e sempre enfrentará perigos. Os perigos que a igreja enfrenta estão desde a perseguição, onde a igreja sofre a pressão do mundo, sofre com a ação do mundo, tentando impedir a pregação, a propagação da palavra. Mas uma segunda fonte de perigos que a igreja enfrenta é justamente as heresias. Por incrível que pareça, o perigo que causa maior dano à igreja não são governos ou perseguições externas. São justamente as heresias. Essas heresias, sim, conseguem ser eficazes em fechar a igreja. Quanto mais a igreja foi perseguida no mundo, mais ela cresceu. Quanto mais ela se entregou a heresias, mais ela caiu. Nesse sentido, meus irmãos, a preocupação com o cuidado pastoral com a igreja deveria nortear o coração de cada um dos irmãos e da igreja em especial, e dentro da igreja mais especificamente, da própria liderança da igreja, pastores e presbíteros. Essa preocupação deveria ser constante para que nós pudéssemos ter os parâmetros de por que nós deveríamos ter tanta atenção assim e para onde nós deveríamos focalizar toda essa atenção e esse cuidado com o perigo que a igreja enfrenta. É justamente sobre esses deveres da liderança com relação a cuidar da igreja que o apóstolo Paulo está tratando aqui nos versículos que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo está encerrando a sua terceira viagem, ele está indo em direção a Jerusalém. No meio desse caminho, antes de chegar em Jerusalém, ele aporta e chama para conversar os presbíteros de Éfeso. Ele está numa cidade chamada Mileto, que fica a alguns quilômetros de Éfeso, cerca de 70 quilômetros, manda chamar esses presbíteros até ele para fazer uma espécie de despedida. Na verdade, ele está instruindo esses discípulos para que possam conduzir a igreja de Éfeso em específico. Paulo passou muito tempo nessa igreja. Em nenhum outro canto Paulo passou tanto tempo quanto na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Mas agora que ele está voltando para Jerusalém, ele vai dizer que existe em toda a cidade o anúncio de que ele será preso e vai passar por torturas. Ele disse isso lá atrás, disse que não sabe o que acontecerá com ele, versículo 22, a não ser cadeias e tribulações que o Espírito Santo vem constantemente avisando para ele. A partir daqui nós vamos ver vários momentos onde Paulo é avisado que essas coisas acontecem, mas que ele se mantém firme indo para Jerusalém. Isso era plano do Senhor, a gente sabe muito bem. Mas nesse momento Paulo convida esses irmãos, esses presbíteros, para falar para eles, e é a única vez no livro de Atos onde um discurso é proferido especificamente para a igreja, para os presbíteros.
porque os outros estão muito mais atrelados a discursos proferidos para não crentes, de evangelismo e assim por diante. Aqui é um discurso para presbíteros, para a liderança da igreja. E Paulo então organiza o seu argumento em passado, presente e futuro. Ele estabelece primeiramente uma avaliação de como ele se portou no passado. Ele mostra como enfrentou tribulações, dificuldades, tristezas, e que em todo o tempo ele se portou de forma adequada, pregando o evangelho, propagando o evangelho, de casa em casa e publicamente. Ele faz uma avaliação do presente, de como ele avalia o seu ministério, dizendo que não tem medo do que está para acontecer, que na verdade o que ele recebeu do Senhor, ele entregou, e que o que ele queria na verdade era cumprir essa carreira, completar essa carreira diante de Deus e apresentar um ministério adequado, dizendo para essa igreja que até aquele momento ele não tinha mais responsabilidades com relação a essa igreja, porque, usando a expressão lá de Ezequiel, capítulo de número 33, ele vai nos lembrar de que ele pregou todo o desígnio de Deus, portanto, como um atalaia, ele está isento do sangue desses irmãos. E é justamente esse último ponto que ele coloca no versículo 27. Ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele já tinha apresentado esse argumento no versículo de número 20, quando ele diz que jamais havia deixado de anunciar coisa alguma proveitosa, todo o desígnio de Deus, aqui no versículo de número 27. Nesse momento, então, Paulo passa a fazer uma avaliação futura do que ele tem como expectativa dessa igreja. Paulo, então, já fez uma avaliação do passado, de como ele se portou no ministério, já fez uma avaliação do presente, de como ele enxerga as condições que ele está e como ele deixa a igreja. Agora ele faz uma previsão de o que ele acha que vai acontecer com essa igreja. Nesse sentido, ele vai levar dois assuntos agora. O primeiro assunto, versículos de número 28 ao 31, que nós acabamos de ler, ele vai focar especificamente nos deveres dos líderes da igreja, para com esse cuidado diante dos perigos que a igreja vai enfrentar, e logo depois, a partir do versículo número 32 em diante, dos cuidados que ele tem com relação aos aspectos financeiros da igreja, e então despedir dos irmãos a partir do versículo 36 ao 38. Paulo, então, foca dos versículos 28 ao versículo de número 31 em uma atenção especial que os presbíteros da igreja deveriam ter para com a igreja. Note que ele abre e fecha esse pequeno bloco, com as mesmas exortações. No versículo 28 ele tem a expressão atendei, no versículo 31 você tem a conclusão, portanto, vigiai. Ele está de alguma forma introduzindo na mente desses irmãos, dessa liderança, a necessidade de uma vigilância, de estarem sempre atentos e cuidadosos a algo que ele entende que será um perigo para essa igreja. A forma como ele organiza, meus irmãos, primeiramente é definindo o que eles estão cuidando, qual é o grupo que eles estão cuidando, para que eles tenham consciência do tamanho do valor do que eles estão cuidando. Logo em seguida ele vai descrever os perigos que eles hão de enfrentar, mostrando como essas coisas são perigosas e podem destruir isso que eles têm de tanto valor, que é a igreja do Senhor. Então, em dois blocos, Paulo vai mostrar o que eles estão guardando, a igreja do Senhor, e todo o valor que ela possui, e os perigos que eles vão enfrentar, que estão aí para destruir essa igreja tão valiosa, que ele vai chamar de lobos e homens que falam coisas pervertidas. Vejamos comigo o primeiro aspecto aqui, que está relacionado ao que deveriam guardar. Quem deveria guardar eram os presbíteros, deveriam guardar a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é valiosa, e por isso eles deveriam ter tanta atenção. Paulo começa no versículo número 28 dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Algumas informações bem interessantes com relação a isso. Quando ele fala que atendei por vós, esse primeiro aspecto, meus irmãos, está relacionado ao fato de que a preocupação desses irmãos não era só com a igreja, mas era, em primeiro lugar, uma preocupação com eles mesmos. Essa atenção e esse cuidado deveria estar com o próprio coração deles. Porque notem, meus queridos, que uma queda de uma liderança traz um impacto muito grande para a própria comunidade, para a própria igreja. De maneira que cuidar de si mesmo é uma coisa muito importante. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, que interessante Timóteo estava pastoreando, inclusive, a igreja de Éfeso,
Então, é a mesma circunstância. No capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Notem a preocupação de Paulo para Timóteo, que é a mesma preocupação aqui com relação aos presbíteros da igreja de Éfeso. Cuida de ti mesmo e da doutrina para que você salve aos outros, mas também salve a ti mesmo. Existe um risco muito grande quando se tem um papel de liderança, que é uma atenção voltada para as pessoas e uma desatenção para consigo mesmo. Quando um pastor ou um presbítero desconsidera a sua própria vida espiritual, ele se desqualifica por causa de pecados, ele cai em pecados grosseiros, ele escandaliza o nome de Cristo, ele mancha o nome de Cristo, ele destrói a igreja do Senhor. Nesse sentido, faz muito sentido Paulo dizer, cuidem de vocês mesmos, atentem para vocês mesmos, tenham cuidado com vocês mesmos, porque eles próprios poderiam ser uma pedra de tropeço para essa igreja. Mas notem, ele diz, cuidem de vocês mesmos, atendei por vós, em seguida, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O segundo grupo que Paulo coloca depois deles mesmos é o rebanho. A partir de agora, Paulo vai usar essa imagem que, de alguma forma, é herdada lá de Davi, quando descreve todo Israel como rebanho e o Senhor como pastor. Jesus também se utiliza essa mesma imagem em João, quando ele diz que ele é o bom pastor e ele fala desse rebanho que ele está construindo. A imagem de pastor e ovelhas sempre foi a imagem de Deus cuidando do seu povo como de um rebanho. Mas note que Paulo diz que eles deveriam estar atentos para cuidar não só de si mesmos, mas do rebanho que não pertence a eles, do rebanho que pertence a Deus. Esse rebanho não pertence aos presbíteros. Isso aqui é um ponto importantíssimo, porque o rebanho tem como dono o Senhor. A liderança da igreja não é o dono da igreja. Os presbíteros e o pastor não são os donos da igreja. Eles não podem mandar e desmandar. Por isso mesmo, Pedro, escrevendo em sua primeira carta, ele vai lembrar que os pastores não deveriam se postar, no caso dos presbíteros, não deveriam pastorear como dominadores, mas como modelo. Nesse sentido, os presbíteros não são o dono da igreja, mas eles estão a serviço da igreja, porque o Espírito Santo, que é o dono da igreja, os constituiu, diz o apóstolo Paulo, como bispos. Bispos aqui, meus irmãos, não é uma função hierárquica acima dos outros. Na verdade, é uma outra descrição do mesmo ofício. Paulo os chamou de presbíteros lá atrás. Mandou chamar os presbíteros. Quem está ouvindo o discurso são presbíteros. Nesse sentido, a Bíblia vai intercalar alguns termos. Presbíteros, pastores, mestres e bispos são descrições de um único ofício. Esses irmãos são pastores da igreja. Nota que Paulo está dizendo que eles deveriam apacentar, cuidar desse rebanho. Nesse sentido, eles são pastores. Presbíteros, meus irmãos, não são meros administradores de igreja. Presbíteros são pastores da igreja. Na igreja presbiteriana do Brasil, nós temos os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Os presbíteros docentes nós costumamos chamar de pastores, são os responsáveis pela instrução da igreja. Os presbíteros regentes trabalham mais próximo da administração da igreja. Mas isso não diz que esses presbíteros regentes não devem ter o papel pastoral de pregação e não diz que o presbítero docente não tem o papel de administração. Note que os papéis se intercalam. Esse presbítero, que é o presbítero docente, terá a prerrogativa da pregação da palavra e a prerrogativa dos sacramentos. Esses outros pastoriam da mesma forma. Eles são igualmente pastores da igreja. Então eles não são um grupo que manda no pastor. Eles todos são pastores. Nós todos somos pastores. E no caso aqui, Paulo os chama de bispos. Bispo, meus irmãos, era aquele que estava olhando sobre, é uma função administrativa e gerencial. Paulo está dizendo que eles estão gerenciando um rebanho. Eles são aqueles que olham por cima desse rebanho, que contemplam esse rebanho e olhando esse rebanho, eles são responsáveis por esse rebanho. Por isso Paulo disse, atendei por vós e por todo o rebanho ao qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
Foi o próprio Espírito Santo quem colocou esses irmãos no cuidado, na liderança dessa igreja. E é fantástico ver como o apóstolo Paulo vai trazer a Trindade como um todo para ser esse apoio, mostrando toda a atenção que ele mesmo tem com a igreja. É Deus, meus irmãos, que está cuidando da igreja. E como Deus cuida da igreja por meio do Espírito Santo, concedendo dons, separando homens para um ofício e tornando-os líderes, bispos, gerenciadores dessa igreja. Mas note que o valor da igreja não está só no fato de que o Espírito Santo dá a essa igreja uma liderança para cuidar dela, mas está também na própria essência dessa igreja. Ele diz que eles deveriam atender por todo o rebanho, todas as ovelhas, não um grupo específico, um clubinho, um grupinho, algum coisa, mas toda a igreja, todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Essa é a finalidade, pastorear a igreja de Deus. Mas por que eles precisam pastorear a igreja de Deus? Vejam, meus irmãos, que pastorear é cuidar, é estar atento para que não se perca nada. Por que se pastoreia um rebanho de ovelhas? Afinal de contas, não é só soltar? Não, o pastoreio está para não se perder. O pastoreio é para estar atento às necessidades desse rebanho e suprir as necessidades desse rebanho para que não se perca nenhum indivíduo desse rebanho. Isso é pastorear, isso é cuidar. O apóstolo Paulo diz, pastoreai esse rebanho que pertence ao Senhor, porque eles são a igreja que pertence a Deus, tá vendo? E aí o valor, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam o valor que o Senhor considera agora desse rebanho. Ele diz, esse rebanho não pertence a vocês, esse rebanho pertence a Deus, e esse rebanho foi comprado, adquirido pelo próprio sangue do Senhor. E é impressionante ver como ele diz que foi o sangue do próprio Deus, para mostrar a divindade de Jesus Cristo. Ele diz, o Espírito Santo escolheu vocês como liderança dessa igreja. Essa igreja pertence a Deus, a Jesus Cristo. E essa igreja que pertence a Jesus Cristo, pertence a Ele por direito de compra. Ele adquiriu essa igreja. Ele adquiriu o direito de posse dessa igreja pelo seu sangue. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Notem, meus irmãos, que nós não estamos cuidando de uma coisa que tem um pouco de valor, um médio valor, mas nós estamos cuidando de algo que é, na verdade, algo de extremo valor, que implicou no pagamento de um preço altíssimo, onde o próprio Deus encarnado verteu o seu sangue e morreu por esse grupo de pessoas que agora estão sob a responsabilidade dessa liderança. Que coisa fantástica é ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo coloca dentro da igreja um valor especial, dizendo, cuidem disso que é tão precioso, meus presbíteros. Tenham atenção com essas coisas, que é tão preciosa. A igreja, o rebanho de Deus, que foi comprado pelo Senhor, ela é preciosa demais para vocês descuidarem dela. Quando você cuida de um rebanho, você está atento a cada indivíduo desse rebanho, justamente por causa do valor monetário deles. Não existe necessariamente o tempo inteiro relacionamento entre as ovelhas simplesmente por desgosto porque perdeu. Mas o desgosto de perder também é valioso para toda a comunidade. Nesse sentido, Paulo diz, vocês valorizam essa igreja, sabendo que essa igreja não pertence a vocês, pertence ao Senhor, e que vocês são privilegiados quando a própria Trindade, na pessoa do Espírito Santo, escolheu vocês para ser liderança da igreja. Nesse ponto, meus queridos, nós entendemos porque Paulo está preocupado com essa igreja. Porque Paulo está preocupado em cuidar e atentar para os perigos ao qual essa igreja está incorrendo. Porque ela é valiosa demais aos olhos de Deus. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Ela foi comprada por um alto preço e está sendo tratada pelo próprio Espírito Santo quando conduz liderança. Por isso, atenção. Porque quando um líder, meus irmãos, é negligente no seu serviço, quando um líder ele trabalha contra a própria igreja e não faz o trabalho do Senhor, quando o líder transforma a igreja no seu próprio partido, no seu próprio grupo e chama para si como se a ele pertencesse, ele se torna um usurpador da igreja que pertence a Cristo. Ele está roubando a Deus, ele está tomando de Deus algo que pertence a ele, porque ela é muito preciosa para Deus.
não vai ser admitido que ela seja tomada por ninguém. Paulo então começa mostrando de como essa igreja ela é valiosa. Primeiro, o Espírito Santo concedendo a liderança para ela, bispos, superintendentes sobre elas, mas também mostrando de como essa igreja que pertence a Deus, que pertence ao Senhor, deve ser pastoreada, porque ela foi alvo de uma compra, de uma aquisição, por um preço valioso demais, o sangue do divino Jesus Cristo, o sangue do próprio Deus encarnado. Nesse sentido, Paulo passa agora a falar quais são os perigos que ele incorre. Não basta só dizer, cuidem porque isso é valioso. Ele precisa dizer, cuidem com medo disso aqui, prestando atenção nisso aqui. Paulo vai mostrar qual é o perigo que essa igreja tão preciosa ela está enfrentando, versículo número 29. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. A expressão que Paulo diz, eu sei, ele está presumindo, porque ele já tem conhecimento e experiência suficiente de como está acontecendo em todas as igrejas a introdução de heresias e de homens maus perseguindo a igreja. Por isso Paulo diz, eu tenho convicção de que essas coisas vão acontecer. E de fato aconteceram, meus irmãos. A igreja de Éfeso foi atacada, nós vamos ver isso mais tarde. Mas Paulo diz que eles deveriam ter cuidado, porque quando Paulo se retirasse, é como se Paulo dissesse, eu estive cuidando de vocês até agora, mas com a minha saída, com a minha retirada, o meu afastamento, Paulo está indo para Jerusalém com a possibilidade de ser preso, e ele está até com medo de morrer, Paulo diz, com a minha saída, com o meu afastamento, naturalmente, com o afastamento do pastor, os lobos vão se aproximar. Nota que ele continua usando a mesma metáfora da igreja de Cristo como um rebanho. E ele coloca que o perigo dessa igreja são os lobos. E ele usa a expressão lobos vorazes. Os lobos, meus irmãos, eram naquela época, como ainda são hoje, extremos exímios caçadores, especialistas em emboscadas, e em especial atacavam o rebanho. Por isso a necessidade dos pastores. Eles estavam lá para afastar esses animais selvagens que vinham se alimentar do rebanho. Por isso mesmo, esses lobos eram um perigo constante que os pastores tinham que enfrentar. Paulo, usando a mesma linguagem, a mesma metáfora de rebanho, ele diz, cuidado, porque quando eu me afastar, os lobos vão avançar. A presença do pastor intimidaria os lobos, mas a ausência do pastor iria fazer com que esses lobos avançassem. A próxima barreira que esses lobos tinham que enfrentar tinha que ser os presbíteros da igreja local. Eles deveriam ser a barreira que iria proteger essa igreja. Vejam como há uma necessidade de homens fortes, corajosos, dispostos, homens realmente aguerridos na batalha e não homens frouxos, porque homens covardes não têm capacidade e condição de defender ninguém. Esses homens têm que ser valorosos, eles serão a barreira que vai defender a igreja de Cristo. Essa igreja que é tão valiosa, alvo do pagamento de um preço tão caro, ela não pode ser destroçada por lobos vorazes que irão atacá-los. Ele diz, eles penetrarão vorazes e não pouparão o rebanho. Eles vão se infiltrar na igreja e não vão poupar o rebanho, eles vão destruir o rebanho. Vejam que o papel da liderança é atentar-se para o perigo e trabalhar na proteção da igreja. A igreja do Senhor não é só para ser trabalhada no que diz respeito ao evangelismo para ela crescer, mas é trabalhada no sentido de ser protegida para ela não ser destruída. A heresia pode destruir uma igreja, meus irmãos, e Paulo diz, esses hereges vão entrar na igreja. Essa heresia pode entrar de várias maneiras, e hoje em especial ela entra pelo rádio, ela entra pela TV, ela entra por panfletos e conversas, ela entra pelo imaginário social, ela entra de várias maneiras por meio da forma de pensar do mundo, ela se infiltra na igreja. Paulo diz, vocês são os responsáveis por proteger essa igreja. Mas os perigos não viriam só de fora, como lobos vorazes que entrariam na igreja, mas esses perigos pipocariam de dentro da própria igreja, versículo de número 31. Aliás, versículo número 30. E ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Paulo diz, não esperem só que o perigo venha de fora, com heresias estranhas sendo introduzidas na igreja, mas dentro da própria igreja, homens pervertidos se levantam para corromper a igreja também.
Paulo diz então que essa igreja corre perigo com o que vem de fora, essa igreja corre perigo com o que vem de dentro. Ela está cercada de coisas perigosas de todos os lados. Mas, em especial, meus irmãos, sempre está atrelado à pregação herética dentro da própria igreja, seja por parte de pessoas que vêm de fora, que anunciam mentiras, inverdades, corrupção das escrituras a esses membros dessa igreja, como irmãos da própria igreja que podem chegar a conclusões estranhas e inventar heresias e corromper a igreja de dentro para fora. Ela tanto pode se perder pela introdução de falsas doutrinas, como ela pode se perder pelo surgimento de falsas doutrinas dentro dela. Paulo diz, vocês têm que ter muito cuidado, porque ora os perigos vêm de fora, ora os perigos vêm de dentro. Esses homens, eles causam os mesmos estragos. Notem que no versículo 29, os lobos vorazes não pouparão o rebanho, vão destruir o rebanho. Mas esses homens que falam coisas pervertidas vão arrastar os discípulos atrás deles. Eles vão romper a igreja e arrastar um grupo de pessoas com ele. Essa divisão que iria ser provocada a partir de dentro, Paulo diz, ela é perigosa, porque ela vai arrastar pessoas para o erro, vai arrastar pessoas para a divisão da igreja. Notem, meus irmãos, que Paulo diz, é uma coisa preciosa demais para vocês descuidarem delas, que os presbíteros da igreja, que o pastor da igreja deveria estar atento para essas coisas. Mas como é triste vermos que muitas igrejas, os pastores e presbíteros, não se preocupam com a introdução de heresias. Pelo contrário, às vezes eles próprios são aqueles que introduzem falsas doutrinas dentro da igreja. Que não se preocupam quando surgem falsos líderes dentro da igreja, que às vezes são eles mesmos os responsáveis por dividir igrejas. Paulo diz, vocês foram colocados pelo Espírito Santo dentro da igreja para cuidar dela e não para desmanchá-la, não para acabar com ela. A liderança não pode ser a causa da destruição da igreja e eles não podem permitir que a igreja de Cristo seja destruída. Ah, pastor, mas igrejas não morrem. Morrem, meus irmãos. A história da igreja está repleta de lugares que um dia tiveram igrejas e que hoje não têm. A quantidade de igrejas que se fecham na Europa e nos Estados Unidos por mês é uma coisa absurda, justamente porque homens não ficaram atentos à introdução de heresias, porque presbíteros e pastores permitiram que heresias surgissem dentro da igreja e destruíram, mataram, exterminaram essas igrejas em todos esses lugares. Paulo diz, fique atento a eles. Por isso, versículo número 31, portanto, vigiai. Portanto, fiquem atentos. Prestem atenção no rebanho. Os presbíteros, a liderança da igreja, não pode vacilar em nenhum momento. Ao menor sinal de surgimento de uma doutrina estranha ou de um comportamento estranho, deve haver uma intervenção imediata, justamente pelo bem do rebanho. Não importa se vai perder alguns membros por causa dessa heresia que está surgindo, contanto que o rebanho seja protegido. O nosso compromisso, meus irmãos, não são com indivíduos que abraçaram heresias. O nosso compromisso primeiro é com a proteção do rebanho de Deus, para que ele não seja contaminado com essa heresia, com esse pecado. O pecado às vezes surge no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus precisa ter cuidado com esses pecados, porque uma maçã podre põe um cesto inteiro a apodrecer. Nesse sentido, um único herege pode produzir um estrago enorme se perder uma igreja inteira por conta disso. Paulo diz, vigiai, vigiai. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz, vigie e siga o meu exemplo de como eu vigiei. Ele diz assim, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo diz, eu admoestei, eu exortei, eu tive atenção por 3 anos. Paulo diz, eu pastoreei, eu fiz esse papel por 3 anos. Não uma hora ou outra, noite e dia. Ele já usou essa expressão dizendo que ele trabalhou noite e dia. Noite e dia, ele diz, eu estive exortando vocês, eu estive admoestando vocês o tempo inteiro. E isso foi algo de sofrimento para mim, com lágrimas. Eu fiz esse trabalho e eu exortei cada um de vocês, cada um das ovelhas desse rebanho estavam cuidadas. Por isso que ele pode dizer que protesta no dia de hoje o sangue, de estar limpo do sangue desses irmãos, porque eu cuidei de vocês. Mas note que Paulo está preocupado, porque com a saída dele, ele diz, esse rebanho pode ficar desprotegido, vocês não podem deixar isso acontecer. Eu cuidei desse rebanho, vocês agora são os responsáveis por cuidar dele. Vejam, meus irmãos, a preocupação de Paulo para que a igreja do Senhor não incorra em riscos e como os presbíteros têm uma responsabilidade enorme em cuidar dessa igreja.
Isso nos traz, queridos, algumas lições que nós precisamos pensar aqui um pouco. Primeira lição, nos lembremos que o Senhor está cuidando da sua igreja quando Ele dá a essa igreja liderança. O Senhor concedeu presbíteros, bispos, pastores para essa igreja. Esses irmãos estão responsáveis por cuidar, foi o Espírito Santo que deu, e eles precisam ter consciência de que a igreja não pertence a eles, que a igreja pertence ao Senhor e que ela é valiosíssima, ela foi comprada por sangue precioso. Daí fica o grande desafio para nós, meus irmãos, lembrarmos que a igreja do Senhor é valiosa demais para ser desperdiçada e permitir que ela seja destruída. Que a liderança da igreja tem uma responsabilidade imensa em cuidar da igreja de Cristo. Então, presbíteros e pastores que estão nos ouvindo, fiquem atentos à igreja do Senhor. O Senhor, pelo Espírito Santo, escolheu vocês, escalou vocês no meio do rebanho para que vocês sejam os protetores dessa igreja, que vocês estejam sempre à frente. Não permitam que quem quer que seja, ou um pastor, ou um outro presbítero, ou qualquer membro da igreja que venha a ser aquele que irá trazer perigo para a igreja, destruir a igreja, que vocês sejam aqueles que vão se levantar em defesa da igreja, em proteger a igreja de Cristo. Vocês foram colocados para proteger algo extremamente valioso, vocês são os seguranças da igreja valiosa de Jesus Cristo. A segunda lição que o texto nos traz, meus irmãos, é que os perigos sempre vão acontecer, eles sempre vão aparecer, e que eles podem vir de fora como lobos vorazes ou como homens de fala pervertida vindo de dentro, mas que em todos os aspectos a igreja do Senhor será atacada. E por isso a atenção, a vigilância em todo o tempo. Paulo disse: eu dei o exemplo de como eu cuidei, admoestando vocês de dia e de noite. A igreja do Senhor, por meio da sua liderança, precisa estar cuidando uns dos outros, dos irmãos, o tempo todo, porque podem surgir heresias. É o irmão que escutou um negócio estranho no rádio, que ouviu uma pregação esquisita na internet e começou a pensar e achar que isso é correto. Essa preocupação em cuidar e tratar imediatamente da heresia é o que livra a igreja da destruição no final. A igreja vai enfrentar perigos, ela sempre enfrentou perigos. Às vezes são perseguições, a igreja tira de letra perseguições. Mas heresias sempre foram muito perigosas para a igreja. Paulo diz: eu dei o exemplo a vocês. E a igreja do Senhor tem os seus protetores, tem os seus presbíteros, que foram escalados pelo Espírito Santo para proteger isso que é tão precioso para Deus, a igreja dele. Mas tenham cuidado, porque às vezes as igrejas se desmantelam. Essa igreja, meus irmãos, atendeu o apóstolo Paulo. Quando você vai para o capítulo 2 de Apocalipse, na carta escrita por Jesus Cristo à igreja de Éfeso, vai dizer exatamente isso. Vocês resistiram, rejeitando os falsos apóstolos, e vocês resistiram os nicolaítas. Vocês entenderam. Essa igreja aceitou, acatou a palavra de Paulo. Esses presbíteros fizeram um bom trabalho nesse sentido, cuidaram dessa igreja, não permitiram que se introduzissem homens maus. Nós precisamos fazer a mesma coisa, meus irmãos, porque esses perigos são terríveis. Nós precisamos seguir o exemplo da igreja dos presbíteros de Éfeso, em proteger a igreja do Senhor das heresias de homens maus, dos perigos que vão incorrer sobre a igreja de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, primeiramente, porque o Senhor não deixou sua igreja perdida e solta. O Senhor entregou à sua igreja homens que estão lá à disposição para cuidar dela. Por isso, Senhor, desperta a liderança das nossas igrejas, de homens valorosos, pastores e presbíteros, para atentarem para a igreja do Senhor, que é tão preciosa, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ajuda-os, ó Senhor, a enxergar de como eles são responsáveis por esse rebanho e que eles devem atentar por esse rebanho. Ajude-os, ó Senhor, a ter uma visão estratégica para contemplarem, Senhor, os erros e as coisas perniciosas e perigosas que às vezes invadem a igreja e para que eles possam agir com dureza, firmeza para a proteção do teu povo. Abençoa o teu povo, meu Deus. Nós te rogamos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Lembrando que toda quinta-feira nós estamos aqui caminhando pelas Escrituras, aprendendo da palavra de Deus. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreve em nosso canal, aciona as notificações, para que toda vez que nós formos transmitir, você receba uma notificação. Se você já é inscrito, não se esqueça, fazer um comentário e dá um joinha. Aí você nos ajuda também a tornar o nosso vídeo mais relevante. Se você é aqui de Recife, você também está convidado. Todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido de escola dominical. Às 6 horas da noite, nós temos culto novamente lá na igreja. Você está convidado a conhecer a Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.